Apresentado será Cidade e Alteridade. Para apresentá-lo, convidamos Juliano Napoleão. Boa tarde, gente. Tudo jóia? Beleza? Bom, meu nome é Juliano Napoleão e eu posso falar com aquele microfone ali? Fico mais à vontade. Você tá falando aberto, tudo bem? Pode. Beleza. Vou falando por aqui. Vou sentar na de cá. Sai da frente da tela. Vamos lá. Tá tudo certo, né, pessoal? Bom, então, eu sou professor de Direito Constitucional, Direitos Humanos, doutorando lá no UFMG e coordenador de Planejamento e Gestão do Cidade e Alteridade. O Cidade e Alteridade, ele surgiu como uma proposta da UFMG e do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, e hoje abarca outras universidades. Agora sim, obrigado. Outras universidades, como a Universidade de Itaúna e a Universidade Federal de Viçosa. A gente vai conhecer um pouco, de maneira bem sucinta, o Cidade e Alteridade, nos seus objetivos. Eu não vou me alongar para dar espaço para a gente conversar sobre todas as iniciativas de empoderamento popular. Então, ó, na tela aí, o Cidade e Alteridade, ele investiga a busca de efetivação do direito às cidades, através de um enfoque plural que busca intensificar o diálogo entre pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento e o espaço urbano e as pessoas que nele vivem. A ideia, então, é que a universidade justamente supere essa perspectiva de um isolamento teórico, academicista, e que pense a cidade com quem vive nela, preocupando-se em enxergar as situações de violações de direitos humanos e as oportunidades de melhoria das condições de vida da população nas cidades. Para isso, a gente conseguiu reunir, então, a UFMG, com diferentes faculdades, a Faculdade de Direito, a Faculdade de Comunicação Social, de Antropologia, pessoal das Ciências Sociais, a Universidade Federal de Viçosa, a Universidade de Itaúna e o Centro de Estudos Sociais. Essa é uma pesquisa que não se limita às cidades brasileiras. A gente está fazendo uma pesquisa que discute essa possibilidade de melhoria das condições de vida nas cidades, também tendo em vista o cenário português. Então, a gente tem a oportunidade de trabalhar com uma equipe muito vasta, com aproximadamente 80 pesquisadores, contando a equipe brasileira e a equipe portuguesa, e com o privilégio de ter a coordenação geral da professora Miraci Barbosa de Souza Agostinho e do professor Boaventura de Souza Santos. Todos dois com uma trajetória muito bonita de atuação acadêmica e social para a promoção dos direitos humanos e para a melhoria das condições de vida e efetivação dos direitos fundamentais. Bom, vamos começar a conhecer, então, o projeto em si. O projeto ele está inserido num programa que se chama Desenvolver, que, juntamente com o Desenvolver, que a gente acabou de conhecer, tem o objetivo de estimular a produção acadêmica para que ela realmente signifique transformações efetivas na vida das pessoas. E a partir desse objetivo é que os dois projetos, o Desenvolver e o Cidade e Alteridade, compõem o programa Desenvolver no diálogo com o Ministério Público, para que o Ministério Público possa ter, então, o fomento das suas atividades de promoção dos direitos humanos, até mesmo no caráter preventivo, informada por investigações científicas protagonizadas pela universidade. O Cidade e Alteridade em si abarca inúmeras iniciativas. Inúmeras não, que dá para numerar, mas muitas iniciativas. E essas iniciativas se dividem em duas linhas de pesquisa. Vamos conhecer a primeira. A primeira linha de pesquisa tem esse nome: Convivência Multicultural e Políticas Públicas de Inclusão e Integração no Espaço Urbano. O objetivo dela é pensar uma cidadania mais inclusiva, reconhecer a diversidade cultural, étnica, social, econômica das pessoas que vivem na cidade e pensar em como essa convivência pode se dar de maneira mais harmoniosa e propícia ao reconhecimento dos direitos dessas pessoas. Para isso, o projeto se
se propõe a investigar 3 focos, 3 núcleos temáticos. O primeiro, cultura de rua, que vai pensar a diversidade cultural e que atualmente tem se ocupado do movimento hip-hop, da pichação, tentando perceber como que essas pessoas tentam sair do espaço de exclusão se afirmando através de culturas não hegemônicas, de culturas que não são consolidadas na grande mídia, por exemplo. Além disso, a gente tem como segundo núcleo temático o trabalho de rua. E esse é um núcleo temático muito interessante, porque ele busca investigar algo que ficou no segundo plano, até então, das discussões dos direitos trabalhistas, que é o pensar os direitos trabalhistas das pessoas que trabalham na rua, do flanelinha, do vendedor ambulante, das pessoas que trabalham na rua e que sistematicamente têm a desconsideração dos seus direitos trabalhistas. Além, então, da cultura de rua e de trabalho de rua, o terceiro foco dessa primeira linha são as comunidades tradicionais. E aí a ideia é mapear na região metropolitana de Belo Horizonte as diferentes comunidades tradicionais que nós temos, comunidades quilombolas, comunidades de diferentes etnias, e perceber como a preservação da sua cultura e da sua identidade é algo importante para elas e para toda a cidade, de um modo geral. Muito bem, então essa é a primeira linha do Cidade Alteridade. A segunda linha tem o nome de regulação e efetivação de experiências de justiça urbana. Na segunda linha, nós temos uma preocupação que se mostra ainda mais diretamente associada com a preocupação da CIMOS, em que nós estamos investigando os processos de mobilização social, os modos extrajudiciais de resolução de conflito e as experiências que possibilitam o empoderamento de camadas de pessoas e comunidades marginalizadas por vias que excedem a regulação, como está aí na tela. E também esse esforço se subdivide em 3 núcleos temáticos. O primeiro pensando, então, experiências de mobilização e organização social. Um dos exemplos mais interessantes nesse núcleo temático diz respeito às comunidades do entorno da cidade de Viçosa, em que a gente está pensando como que se estabelece o diálogo entre o espaço rural e o espaço urbano, a partir das organizações associativas, comunitárias das pessoas que trabalham no campo, percebendo como elas são ou não recebidas no espaço urbano da cidade de Viçosa. E pensando como que elas, através da sua organização associativa, conseguem se fortalecer para se inserir com mais dignidade no espaço urbano, tanto no que diz respeito a questões econômicas como sociais. Vou molhar o bico um pouquinho aqui. Peço desculpa por estar falando um pouco rápido, mas é para dar tempo para a gente falar de tudo, para ter um panorama do que a gente está trabalhando no Cidade Alteridade. O segundo núcleo temático tem esse nome de reassentamentos urbanos. E o propósito central é investigar como que as políticas públicas urbanas têm significado, infelizmente, sistemáticas violações do direito à moradia. Então, por vezes, projetos que são apresentados como vitrine, às vezes como plataforma eleitoral nessa época de campanha que a gente está, por colocarem as coisas mais bonitinhas, no prédiozinho, tudo organizado, parecendo que ali se tem realmente um comprometimento com o direito à moradia, com a dignidade da pessoa humana, como que muitas vezes esses projetos acabam por significar a expulsão das pessoas mais pobres das cidades, através de indenizações que inviabilizam a permanência da pessoa ali, e ela acaba, então, tendo que se deslocar, quando antes ela levava 30 minutos, 20 minutos para ir para o trabalho, ela passa agora a levar 2 horas, 3 horas para ir para o trabalho. Quando ela tinha uma vida na comunidade, ela é reconhecida como seu João, amigo de todo mundo, ela passa a ser uma pessoa isolada lá no outro espaço que ela passou a morar. Então, a gente está percebendo que a maneira como está ocorrendo os reassentamentos urbanos nas grandes cidades brasileiras tem significado violações absurdas do direito à moradia e ao desrespeito à dignidade da pessoa humana. E a ideia é conseguir sistematizar um registro numérico e qualitativo do que está acontecendo para não permitir que esse tipo de projeto, como o projeto Vila Viva aqui em Belo Horizonte, passe a ser reconhecido como um modelo a ser reproduzido em outras cidades. Então, essa é a nossa hipótese, e a gente quer saber se a gente vai verificar isso mesmo. A hipótese é que existem inúmeras violações de direitos humanos no desenvolvimento dessas políticas públicas. E a gente está fazendo um estudo sério, sem demagogia, sem nenhum interesse político partidário, mas na pretensão de
evitar que essas violações de direitos humanos sejam reconhecidas como modelo, para que elas não possam se repetir em outros cenários e para que elas sejam combatidas aqui também. Muito bem. E o terceiro movimento, o terceiro núcleo temático da segunda linha de pesquisa, preocupa-se com os impactos sociais da mineração. E a ideia, então, é investigar nos espaços em que nós temos a atuação de grandes mineradoras, como que isso repercute diretamente na vida da comunidade do entorno dessa mineradora. A preocupação, nesse momento, no Cidade Alteridade, não é no que diz respeito ao impacto ambiental, que é evidente as consequências ambientais da atuação de uma mineradora. A preocupação agora, nesse núcleo temático, é pensar as questões sociais e econômicas das pessoas que vivem em torno das mineradoras. Em todos esses três núcleos temáticos, a grande preocupação é desenvolver a atividade de pesquisa numa metodologia que é acostumada, que normalmente é chamada de pesquisação, em que a atuação do pesquisador da universidade não se reduz ao que... Como é que você chama mesmo? Que estava falando antes? Da Universidade do Vale? O Leonel estava colocando aqui com toda a razão, que por diversas vezes o povo, ao invés de ser o protagonista desse processo de efetivação dos seus direitos, passa a ser um objeto para a realização dos interesses pessoais do pesquisador, de se autopromover com a pesquisa, que é bonitinho pesquisar direitos humanos, que é bacana fazer isso. Então, a metodologia de pesquisação ela tem o propósito justamente de romper com essa perspectiva em que o pesquisador se engaja no contexto de vida das pessoas e passa a contribuir para a emancipação delas, e não a colher dados para a sua pesquisa tão somente. É nesse sentido que a pesquisa parte da experiência do programa Polo Cidadania, que é um outro projeto da Universidade Federal de Minas Gerais, que tem experiências significativas na aplicação desse modo de trabalhar os direitos humanos, em que a atuação do pesquisador é, ao mesmo tempo, uma intervenção para a melhoria das condições de vida das pessoas. Então, resumindo, na linha de pesquisa 1, e ainda mais na linha de pesquisa 2, fica evidente essa preocupação de que a presença do pesquisador não seja uma invasão para atender os interesses da universidade, mas que seja uma colaboração para o atendimento dos interesses da comunidade. Beleza? Vamos lá. E na realização dessa pesquisa, como eu disse para vocês, muito ampla, tem quase 80 pesquisadores, mais de 80 pesquisadores, e que envolve essas diferentes frentes, com diferentes pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, ainda bem o projeto conta com grandes parceiros. E esses parceiros são o Programa Polo Cidadania, o Ministério Público de Minas Gerais, através da CIMOS, e a AIC, que é a Associação Imagem Comunitária. Eu queria falar rapidamente do papel desses parceiros, para depois a gente se concentrar na parceria com a CIMOS. O Polos é uma iniciativa da Universidade Federal de Minas Gerais, na Faculdade de Direito, sim, na Faculdade de Direito, que tem uma presença muito interessante nos espaços de exclusão aqui de Belo Horizonte, também lá no Vale de Jequitinhonha já teve projetos de pesquisa desenvolvidos lá com relação ao propósito de tirar as crianças e adolescentes da prostituição. O projeto 13 de maio teve um resultado muito interessante. Para vocês terem ideia da atuação do programa Polos no Vale, o objetivo era, então, retirar as crianças e adolescentes da prostituição, da pista, como era falado lá. E qual que era a estratégia, então? O fortalecimento das mães. Então, a autonomia econômica da mãe servia de possibilidade da retirada da criança e do adolescente da prostituição. Então, é através desse tipo de intervenção que a gente tem uma pesquisa que tem o diagnóstico do problema, mas que não para no relato desse diagnóstico, mas atua para transformar as condições de vida. E aqui em Belo Horizonte, para que isso aconteça, para que a pesquisação desenvolva bem, pessoal, é preciso que a gente tenha a confiança da comunidade. Senão, a pessoa da universidade não é bem recebida e não consegue fazer nada. Por isso o programa Polos tem sido tão importante, porque nos aglomerados aqui em Belo Horizonte, eles já estão atuando há muito tempo. Então, o principal traço da parceria do programa Polos com a gente é fazer com que a gente consiga ser bem recebido nas comunidades nas quais nós estamos atuando. Eles nos apresentam, né? E como o programa Polos foi uma iniciativa da professora Miraci, existe um diálogo muito intenso entre os dois projetos. A AIC é a Associação Imagem Comunitária,
desenvolve documentários, produz audiovisual através da capacitação de jovens da periferia que passam a ser autores dos documentários, dos projetos. Eles têm um programa muito legal na Rede Minas, que se chama Rede Jovem de Cidadania. E com a gente eles estão atuando, produzindo audiovisual e fazendo toda a identidade do projeto. Essa logomarca que está aí no cantinho foi criada por eles, reproduz aí diferentes janelas que representam o laço entre o espaço privado e o espaço público, entre o lar e a rua, e a pluralidade de perspectivas diante da cidade. Essa aqui é a ideia da logo. E a IC, então, tem nos ajudado então, a dar visibilidade aos resultados da pesquisa, a divulgar o máximo possível o que a gente está conseguindo encontrar enquanto violações de direitos humanos e oportunidades de melhoria das condições de vida na cidade. A parceria com a CIMOS. A gente tem 3 objetivos centrais. A compreensão mais ampla sobre a convivência intercultural e a diversidade de formas de justiça urbana. A construção de dados concretos relativos às ameaças de violação e oportunidades de efetivação dos direitos daqueles que vivem no espaço urbano. Para viabilizar, então, intervenções jurídico-políticas mais justas e relacionadas às necessidades e demandas plurais de seus habitantes. Resumindo, o objetivo é que a atuação de Cidade e Alteridade construa argumentos científicos para que o Ministério Público possa atuar na promoção dos direitos humanos, através de uma intervenção que tenha consciência concreta do que realmente está acontecendo, dos reais interesses da comunidade e dos cenários que podem se configurar como grandes ameaças de direitos humanos. E, tendo essa percepção, o Ministério Público possa atuar até mesmo de maneira preventiva, evitando maiores desrespeitos aos direitos humanos. A ideia, então, é ventilar a atuação do Ministério Público com esse diálogo com a universidade e com a comunidade que o Leonel estava mencionando, que é traço comum tanto do Desenvolver quanto do Cidade e Alteridade. Muito bem. Para concluir, para manter o tempo como planejado, eu queria convidar todos vocês a participarem do primeiro Seminário Internacional Cidade e Alteridade, que discute os resultados parciais da pesquisa. A pesquisa se iniciou no ano passado, a gente já tem alguns resultados parciais e vamos chamar pesquisadores de diferentes lugares do mundo, diferentes universidades. Tem gente vindo da África do Sul, da Holanda, da Espanha, do México, de diferentes lugares do Brasil. E mais importante do que isso, membros de movimentos sociais organizados que atuam para a promoção de direitos humanos e membros do Ministério Público. Então, esse seminário, ele consolida um espaço tão bacana quanto esse que a gente está aqui, em que o Ministério Público, a universidade e a comunidade sentam para discutir como melhorar a vida na cidade. Então, é com muito prazer que eu convido todos vocês, vai ser aqui na Faculdade de Direito, entre os dias 25, 26, 27 e 28 de setembro. Maiores informações, quem quiser conhecer mais um pouco do projeto e também do seminário, a programação do seminário, www.cidadealteridade.com.br. Beleza? Pessoal, foi um grande prazer. Vou deixar meu e-mail também, quem quiser trocar alguma ideia sobre o Cidade e Alteridade. Eu podia ter escrito ali, mas não o fiz, mas é facinho de guardar. É e-mail do Juliano@gmail.com. Tá? Meu e-mail é e-mail do Juliano mesmo, @gmail.com. Tranquilo? Pessoal, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Gregório. Obrigado, Paulo. Um abraço, gente. O projeto seguinte será Vereda Viva.